Hoje eu vou estar mostrando a você como funciona o IDR, também conhecido como DR. Quer aprender? Vem comigo. Fala pessoal, caso você não me conheça, eu sou Jurandir e você está no canal Choque de Conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o IDR, o DR, interruptor diferencial residual. Fiz aqui o nosso desenho do nosso quadro. Já peço para vocês não ligar para o desenho em si, sei que não é o meu forte desenho, mas é só para explicar mesmo como é que funciona, um videozinho rápido para explicar como é que funciona o DR e por que ele é tão importante. Mais que isso, porque ele é obrigatório, NBR 5410, porque ele é obrigatório a gente ter ele na nossa casa. Vamos lá, né? Temos aqui o nosso quadro, temos aqui o nosso DR, temos 4 disjuntores. Temos o barramento aqui, que eu vou dizer que é o barramento do neutro, e temos aqui o nosso barramento do terra, que também é obrigatório ter em casa, o barramento do terra. Tendo feito isso, o que a gente vai ter chegando na nossa casa? Hoje está dando um exemplo de um sistema monofásico, né? Nosso DR vai ter 2 polos, fase e neutro, mas também poderia ser um bifásico, desde que seja 2 fases, beleza? Depois eu falo do DR para mais fases. Esse vídeo, como eu falei, vai ser direcionado, um vídeo rápido, só para explicar o funcionamento do DR e por que sim, ele é muito importante, salva a vida. O DR é para salvar a vida das pessoas. O DR não é para proteger nosso sistema que a gente tem em casa, não é para proteger nossa fiação, não é para proteger os nossos eletrodomésticos. O DR é para proteger os seres humanos, proteger nós e nossa família. Para proteger os bens materiais, nós temos outros dispositivos, e depois nós falamos, beleza? Mas vamos lá, né? Vamos dizer que a gente está chegando aqui com a nossa fase. Vamos conectar no primeiro polo aqui e o nosso neutro. No caso de ser fase neutro, como eu falei, o DR tem um desenho de uma letra N. Você vai ligar o neutro na letra N, no polo que vai estar com a letra N, e o fase no outro polo. Se for 2 fases, aí uma fase, obviamente, vai ter que ir onde está também com a letra N do neutro, beleza? Mas tendo fase e neutro, é obrigatório o neutro ir na parte do neutro certinho. Vamos botar aqui fio neutro, fio fase, e vamos desenhar o fio, né, para alimentar também nosso barramento aqui de terra. Vai estar vindo mais um fio que não passa pelo DR, o fio terra não passa pelo DR, DR é só neutro e fase, ou fase e fase, e vai alimentar nosso barramento aqui de terra, beleza? Nosso quadro está alimentado, nós temos fase, neutro e terra. Quando fase sair aqui, né, que a gente vai alimentar ele, sair aqui, vamos alimentar nossos disjuntores. Aí a gente pode fazer um jump, utilizar barramento, seja o que for, e vamos alimentar aqui, ó, nossos disjuntores. Gente, fazendo isso, eu estou protegendo com o meu DR todo o sistema da minha casa, todos os disjuntores. Se acontecer qualquer coisa, como a gente vai estar vendo, e o DR desarmar, apaga toda a energia da minha casa. Tem gente que gosta de usar 2, 3 DR, cada um protegendo alguns circuitos, assim se der ruim em um dos circuitos, o que é bom, né, no caso, apaga só lá onde deu ruim e o resto da casa continua funcionando tudinho direitinho, beleza? Mas no nosso exemplo aqui, vamos dizer que a gente está protegendo todo o nosso sistema, toda a nossa casa pelo DR. Então, o fase que passou pelo DR, alimentei todos os disjuntores. Vem agora o neutro. O neutro, como a gente vai estar protegendo todo o sistema, a gente vai fazer o quê? Jogar ele aqui, ó, no barramento do neutro, beleza? Isso aqui está um pouco apagado aqui, mas está valendo. Temos aqui então, fase alimentando todos os disjuntores, neutro alimentando o barramento completo de neutro, e o terra vindo direto no terra, como eu falei, ele até então não passa por dispositivo nenhum, já que o foco aqui é o DR, a gente não está falando de outros dispositivos de proteção, beleza? Vamos lá, para trabalhar com DR, já alimentamos todos os disjuntores. Vamos dizer agora então que a gente vai alimentar uma tomada, que aí a gente vai levar um terra também para a gente entender melhor. A gente vai alimentar, né, vamos pegar aqui um circuito, vamos pegar então uma fase. Nossa, esse negócio está falhando a beça, mas vamos lá. Pegamos uma fase, pegamos também um neutro, fase neutro, deixa eu ajeitar aqui. E falta o que na nossa tomada? O fio terra. Vou até passar ele aqui que o fio terra fica no meio, certo? Temos aqui então a fiação para alimentar nosso sistema. Sei que a gente poderia botar um único fio, como eu já mostrei em outros vídeos, né? E desenhar aqui, né, o fase, o neutro e o terra, o símbolo dele de um único fio. Vou fazer separado para mostrar como é que vai funcionar. E aqui a gente vai ter nossa tomada. Mais uma vez lembrando, não liga para desenho, que eu sei que eu não sou bom de desenho, valeu? Mas vamos lá, o foco aqui é mostrar como é que o DR vai funcionar. Temos aqui nossa tomada. Vamos dizer, para o nosso exemplo, que ela está alimentando uma geladeira. Então vamos desenhar uma geladeira aqui do lado. E a geladeira, né, ligada na tomada. De novo,
vou estar desenhando 3 fios separados para ficar melhor o nosso entendimento, beleza? Temos aqui então a geladeira está sendo alimentada. Toda a energia que passar, toda a corrente que passar pelo fase, ela volta pelo neutro. A gente sabe disso, já fiz vídeo mostrando que dá para a gente ver os amperes que está passando no fio, tanto pelo fase quanto pelo neutro. Ou seja, toda a corrente que passa pelo fase, vai no sistema, faz o que tiver lá funcionando, que no nosso caso é uma geladeira, faz ela funcionar, volta pelo neutro, beleza? Então, toda a corrente. Como é que o DR funciona? Vou até adiantar, o DR mais comum para dentro de casa, né? Um DR para residência, ele é de 30 mA. E como é que ele vai funcionar? Com uma diferença de 30 mA entre fase e neutro, ele vai desarmar. Deu 30 mA de diferença, ele desarma. E para quem não tiver muito ligado assim, o que é isso? Miliampere. Muito simples. Você pega 1 ampere e divide por 1000. Dividiu por 1000, você vai ter 1000 mA. Se tiver uma diferença de 30, ele desarma. Se passar por aqui 1 ampere, que é 1000 mA, e só voltar 970, ele desarma. Se passar 5 amperes, que são 5000 mA, e só voltar 4970 mA, ele desarma. 30 mA é o foco dele, é o limite para ele desarmar. Vou até adiantar mais um pouco o que eu ia falar depois. Isso daqui vem de fábrica, tá? Os fabricantes que tem que fazer todos os testes. Se chegou na loja para a gente comprar, sendo de uma marca de confiança, significa que ele passou por todos esses testes que eu estou falando. Então, vamos lá. O DR, ele não pode atuar com menos de 15 mA. Se tiver menos de 15 mA e ele atuar, um DR de 30 mA, o DR está ruim. Não foi aprovado para estar vendido, seria, na própria fabricante lá, seria dado como um DR com defeito. Ele tem que atuar entre 15 mA e 30 mA. Entre 15 e 30 ele vai atuar. Deu entre 15 e 30 ele atua. Se passar de 30 mA e ele não atuar, se passar 31 mA, que é a diferença dele, e ele não atuar, o DR está ruim. Mas como eu falei, isso não é da nossa parte verificar. Isso é do fabricante. Se o fabricante botou para vender, significa que passou pelos testes e é assim que ele funciona. Só estou mostrando para vocês como é que funciona. Menos de 15 mA ele não pode atuar, entre 15 e 30 ele vai atuar. Passou de 30, ele é obrigatório atuar, senão está com defeito. Mas vamos lá, né? O que vai acontecer? Como a gente viu, vai estar passando a corrente pelo fase, alimentou os disjuntores. O disjuntor que a gente pegou está vindo na tomada, está alimentando aqui, está fazendo e está voltando pelo neutro. Como que vai o DR desarmar? Vamos supor que está tendo fuga de corrente. O que é isso? O fio fase está desencapado, encostado na carcaça da geladeira, na parte de ferro, né? Está eletrocutando a geladeira. A geladeira em si, sendo uma mais moderna, estando funcionando direitinho, tendo fio terra, o que vai acontecer? Essa energia mais vai voltar pelo terra. O terra vai vir para o barramento de terra, que não tem nada a ver com o DR, e vai para o nosso aterramento lá fora. O fase vai vir, vai alimentar a geladeira vai estar funcionando e vai estar voltando pelo neutro uma corrente. Porém, uma parte dessa corrente, ela vai estar o quê? Voltando pelo terra. O DR vai perceber que teve diferença. Opa, está indo mais amperes pelo fase do que voltando pelo neutro. DR desarma, ou seja, você está com a tomada lá funcionando bonitinha, seja uma geladeira, ou seja qual foi o equipamento, você conectou na tomada, DR desarmou, provavelmente esse equipamento está com um defeito. Se for uma coisinha fácil, para fora da geladeira, você vê que o fio está desencapado, está encostando, você vai lá e isola. Se for mais por dentro, é mais com um técnico, né, que vai saber mexer e ajeitar, mas está valendo. Tá com o DR na tua casa, funcionando tudinho. Ligou um equipamento na tomada, desarmou, o equipamento está com esse defeito de fuga de corrente. Você pode até fazer o teste, né? Liga de novo o DR, tenta encaixar de novo. Deu ruim, não tem jeito. Tem que descobrir qual é o defeito. Isso também pode vir da própria tomada. Exemplo, não tem DR, você botou DR na tua casa, quando você botou, a casa desarmou. Aqui que acontece? Algum dos equipamentos, alguma das tomadas, está tendo uma fuga de corrente para o terra. Você nem percebe, não dá ruim, funciona direitinho, mas o DR percebe que estava tendo essa fuga de corrente, o que faz, ó, tua conta de luz ficar mais cara, né? Se ficar tendo fuga de corrente por terra, os equipamentos vai funcionar, porém tua conta de luz vai vir mais alta. Mas um outro caso, o que acontece numa casa que não tem aterramento? A gente sabe que tem muitas casas, apesar de ser obrigatório, que não tem aterramento. Ou ainda que tiver aterramento, a geladeira é mais antiga e não tem o fio terra. Aí vem a segunda questão. O que acontece? A geladeira está com defeito, está eletrocutada, está passando energia pela geladeira, está passando corrente pela geladeira, porém não tem para onde ela ir. O DR vai desarmar? Não vai. Até então, porque não está tendo fuga de corrente. Se ele tem um fio aqui desencapado, encostando na carcaça da geladeira, na massa, eletrocutando a parte de ferro da geladeira, vai ser como se fosse um fio ligado, um fio passando energia, mas parado ali no ar.
Simplesmente isso, não está tendo fuga de corrente. E a geladeira vai ser esse fio passando corrente. O DR não vai desarmar. Aí o que acontece? Isso eu já peguei já encostei em equipamentos que eu tomei choque. O que acontece? Aí vem a pessoa, deixa eu desenhar a pessoa aqui. Aí vem a pessoa, como eu falei, o DR não vai desarmar, a geladeira vai funcionar normal, apesar de estar tendo essa fuga de corrente, encosta. Essa corrente que está passando na geladeira vai vir para a pessoa, vai eletrocutar a pessoa no caso estando descalço, vai sentir o choque, né? Vai eletrocutar a pessoa, que vai passar essa energia, essa corrente para o chão. Aí teve fuga de corrente. A pessoa tomou o choque, porque o choque passou por ela, e veio para a terra, teve a fuga de corrente. Veio mais corrente pelo fase, voltou aqui, né? Fez a geladeira funcionar, voltou pelo neutro, mas também teve uma parte que foi para a pessoa e foi para a terra. O DR desarma. A pessoa vai tomar choque? Vai sentir choque? Tem gente que fala que não, mas o mais provável que sim, vai sentir choque. A corrente é suficiente para fazer a pessoa sentir o choque. Porém, a pessoa não vai ficar agarrada, a pessoa não vai ter nenhum problema por ficar sendo eletrocutada, a pessoa não vai ter aquele choque demais, mais forte, que vai dar algum problema na pessoa, no coração, seja lá onde for, né? Não vai ter esse problema, porque o DR vai proteger. É por isso que o DR é para proteger, como eu falei, o ser humano. Ele vai proteger o ser humano. Quando a pessoa botar a mão naquela parte que estaria dando choque, simplesmente o DR vai desarmar. Agora, o que acontece? Vamos supor que tem aqui, vamos apagar esse desenho aqui, vamos deixar só a tomada. Aí nós temos aqui a nossa tomada lá num quarto lá, a criança está lá no quarto, criança é criança, né? Pegou um prego, viu o buraco da tomada, resolveu encostar lá no buraco da tomada. O que acontece? Vai ter fuga de corrente. Tá lá paradinha lá a tomada, tá funcionando tudinho direitinho. Criança tomou um choque. O DR vai desarmar. O choque, como a gente viu no exemplo da geladeira, vai vir para a criança, que vai para terra, vai desarmar. A criança vai sentir choque? Vai. Vai chorar? Talvez sim, com susto, chegue a chorar. E o DR desarma. Se a mãe tiver num outro cômodo, o pai tiver num outro cômodo, a criança estava lá, né? Não vai nem saber o que aconteceu, vai ver que a luz apagou. A criança tomando choque, vai tirar logo a mão, até porque o DR vai desarmar, não vai ficar agarrada nem nada. Vai tirar logo a mão vai correr porque para perto da mãe, do pai que estiver em casa. A família vai vir, né? Vai olhar o quadro, opa, o DR desarmou. Vai ligar o DR, vai ver que está funcionando direitinho. Não vai nem saber o que aconteceu, o que fez esse DR, né, desarmar. Não vai nem saber por que o DR desarmou. Mas desarmou por quê? Porque protegeu uma vida. É por isso que é tão importante o DR, como eu falei, e é obrigatório. Por quê? Protegeu uma criança. A criança foi lá, né? Criança pequena, mas que já anda. Digo pequeno porque também se for um pouquinho maior já não vai fazer isso, né? Enfiar alguma coisa na tomada. Tomou um choque. Se não tivesse o DR, ficava eletrocutado. Até ela gritar, chorar para alguém que estiver em casa e for lá ajudar, poderia ter acontecido o pior. O DR desarmou, protegeu a criança que meteu o dedo na tomada, um prego, seja lá o que for, na tomada. E de novo, criança é criança. A gente sabe que criança inventa essas modas. Viu lá e quer botar a mão onde não deve. Ou seja, mexendo também num fio de um carregador de alguma coisa, de um ventilador, de um carregador de um celular. Deu ruim lá, encostou numa parte desencapada, seja uma criança ou um adulto mesmo, né, não sabe que está desencapada, encostou o carregador do celular para poder carregar o celular, botou o fio da tomada do ventilador para ligar, estava com a mão lá na parte desencapada, não viu que estava, tomaria um choque, DR desarmou. É por isso que nós devemos ter o DR em casa. Ele é para proteger o ser humano, como eu falei. Outros vídeos vou trazer outros equipamentos que é para proteger o nosso bem material, mas o mais importante, proteger a nossa vida. E como a gente viu, ele vai funcionar tanto tendo fio terra, muita gente fica em dúvida, funciona sem o fio terra? Funciona. Porém, no caso de fuga de corrente, com o fio terra, ele vai desarmar na hora. Botou o DR lá, ativou o DR, ele desarma com fuga de corrente. Não tendo fio terra, a parte em si lá vai ficar eletrocutada. Quando alguém meter a mão, vai tomar choque, que vai desarmar. Pelo menos a pessoa não vai ficar agarrada tomando choque. O DR vai desarmar, vai proteger, mas nesse caso deveria de providenciar o fio terra, que é obrigatório nas residências ter fio terra. E o que a gente não pode fazer, que inutiliza o DR, vai fazer o DR não funcionar, ficar sempre desarmado. Vamos supor, né, que a gente tem aqui o nosso... Vou pegar de agora de um outro disjuntor aqui um fio com uma tomada. Aí a pessoa pegou o fio, né, com uma tomada, mas pega o neutro de uma parte onde não está no barramento do neutro, pega por aqui. A pessoa pegou de um outro ponto para ligar a tomada. O que acontece? O fase está passando pelo DR e o neutro não está. Na hora que ligar alguma coisa aqui, vai desarmar. Por quê? Porque vai ter essa diferença. Tem que estar o fase e o neutro passando pelo DR. A mesma coisa se a pessoa pegar o neutro do barramento, onde está sendo protegido pelo DR, e pegar o fase fora do DR. Vai dar ruim. Tá meio embolado aqui, mas eu acho que dá para entender. Simplesmente isso. Para alimentar uma tomada, uma lâmpada, o que for,
a fase e o neutro tem que estar passando pelo DR. Se a fase ou o neutro tu pegar de um ponto onde não está passando pelo DR, antes de passar pelo DR, vai dar ruim, vai desarmar na hora. Não é o DR que está ruim, mas é a instalação que foi feita de maneira irregular, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o DR, sobre como é importante. O vídeo eu acho que ficou um pouquinho maior do que eu gostaria. Meus vídeos, como vocês sabem, aqui no canal é um vídeo curto, mas que realmente é importante o uso do DR. Se você gostou, deixa aquele like. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Comenta também, na sua casa já tem um DR? Ainda não tem? Você sabe que não era importante? Muitos eletricistas em si dizem que o DR não é importante, é gastar dinheiro à toa, mas como a gente viu, DR para salvar vida de pessoas. Muito melhor que salvar o bem material é salvar a nossa vida. DR é muito importante. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tamo juntos e até a próxima.